Eu estava pensando sobre Jesus e como Jesus é tão simples em tantas coisas. Ele fazia milagre de uma forma tão extraordinária, né? Como a gente cantou. Você imagina ele fazendo a água ser transformada em vinho. Uma coisa tão simples, gente. Só para você ter uma ideia da simplicidade de Jesus, uma molécula ser transformada em outra precisa de uma energia mais ou menos de uma bomba atômica. Coisa simples. Ele praticamente explodiu 10 bombas atômicas dentro daquele vaso e o vaso não quebrou. Simples. E a molécula foi transformada em vinho. Jesus pega um cego e toca nele e ele é curado. E às vezes a gente vem para a igreja e nunca teve uma experiência com cura, nem com sobrenatural. Coisas para Deus é tão simples, a gente complica tanto. A Bíblia fala que o homem natural não consegue entender as coisas naturais porque ele é natural, e o homem espiritual entende porque ele é espiritual. Algumas coisas que a gente vai entender, a gente precisa de uma revelação, e para ter uma revelação, você precisa dedicar tempo com Deus. Só que a gente está vivendo uma época difícil, né? A internet tem todo tipo de informação. Para que eu vou estudar a Bíblia se eu tenho o Dr. Google? Daqui a pouco eu tenho a inteligência artificial para responder todos os meus questionamentos. Vou pregar sobre perdão, inteligência artificial, diga para mim o que eu devo pregar. Mas quando você olha para Jesus, Jesus sempre tão simples. Você não vê Jesus fazendo milagre para aparecer, nem para se mostrar. Em nenhum momento que Jesus manifesta o seu poder, Ele está fazendo isso para mostrar para os outros ou para divulgar o seu próprio ministério. Não. Ele só está se parecendo com Deus. Que onde Deus está, existem milagres acontecendo. Ele se esvazia totalmente, como eu e como você. E Ele clama. Só queria honrar o nome do Senhor. É que Ele tinha uma vida de oração. Ele tinha uma vida de renúncia. E Ele acreditava naquilo que Ele pregava. Sabe, talvez um dia você chegue num culto como esse e você comece a acreditar que Deus existe. Existem pessoas que trabalham para Deus, só não conhecem o Senhor. O cego Bartimeu, ele passou um tempo gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, mas não mudava a condição dele de cego e miserável. Ele tinha conhecimento de quem era Jesus, mas ele continuava cego e miserável, porque conhecimento sem intimidade não produz absolutamente nada. Aquela mulher samaritana, quando está falando com Jesus, ela fala: não, eu conheço. E Jesus diz para ela: você não conhece, você precisa adorar em espírito e em verdade. Está falando com ela: olha, você precisa entrar numa dimensão de nascer de novo, de ter uma nova revelação. Teu espírito está mortinho, você conhece de ouvir falar, eu estou falando de andar em espírito e em verdade. Está falando assim: olha, é uma verdade absoluta, Ele é o único caminho, é a verdade e é a vida. O problema é que a gente às vezes tem um encontro com a igreja, com a religião e com o domingo à noite, não com o Senhor. Por isso que eu vejo tanta gente tentando conduzir a igreja e a igreja tentando conduzir o Senhor. Porque a gente acredita que é pelo muito falar, a gente acredita que é pelo muito fazer e não por Ele. Sabe o interessante? Jesus, Ele não estava querendo mostrar quem Ele era, Ele estava manifestando quem Ele era de fato. Quando eu entender isso, eu vou manifestar quem eu sou. E não vai ser aquilo que eu faço, mas quem eu sou. Eu quero voltar àquela palavra de domingo passado, sobre a parábola do semeador, e eu vou ler para um outro livro, para a gente ter uma dimensão um pouquinho diferente. E voltou Jesus a ensinar à beira-mar.
E reuniu-se uma numerosa multidão. E ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo que estava à beira-mar na praia, assim lhe ensinava coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Eis que saiu um semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra, em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu numa terra boa e deu fruto, e vingou-se, cresceu, produzindo 30, a 60, a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos, ouça. Se você se afastar da palavra do Senhor, que é a maior semente para o seu coração, a verdade é que você vai estar afastando de Jesus na sua vida. Ele é a palavra que precisa ser penetrada no seu coração para que você viva esses ensinamentos. O problema é que às vezes a gente acha que essa palavra ela só está sendo liberada no domingo. Você já reparou como a gente é domingueiro e a gente às vezes é amante de quarta-feira? Uma vez eu perguntei para uma senhora que ia casar, eu falei: você queria que seu marido ficasse com você só na quarta-feira? Ela: não, de modo algum. Eu disse: então por que você só fica com Deus uma vez na semana? Eu não sei, mas 2 horas eu acho que é muito pouco para estar na presença do Senhor. O culto de domingo e o culto de quarta-feira é um reflexo exatamente como você tem sido a sua semana. Se você só buscar a Deus na quarta ou no domingo, na escola dominical à noite, provavelmente você vai chegar a um nível de anemia. E sabe o que acontece? Às vezes você vai ter dificuldade para adorar no domingo. Você vai ter dificuldade até para ouvir a pregação de domingo. Sabe por quê? Porque a sua vida não está com esse contexto de palavra. Então, quando você começar a escutar, talvez seja como uma semente sendo pisada não pelo inimigo, mas por você mesmo. Alguns pisam na própria palavra que recebem. Nunca vou me esquecer de um menino que o pai e a mãe sempre diziam: não pega o carro escondido. Um dia ele pegou, e foi o último dia da vida dele. Ele pegou o carro próximo à sua casa, ele acelerou demais numa curva, querendo mostrar para os amiguinhos que ele era o cara, e ele perdeu a sua vida. O seu nome se chama Verbo de Deus, Verbo vivo, palavra. Quando eu medito na palavra, quando eu como a palavra durante a minha semana, é muito mais fácil. Sabe por quê? Quando você chegar aqui, um dia você vai se surpreender e você vai falar: uau, meu pastor, os presbíteros, seja quem for que estiver pregando, está falando uma palavra que eu li essa semana. Como é bom a gente ter uma vida de oração. Algumas respostas que você precisa não estão nessa plataforma, muito menos no púlpito ou comigo. Algumas respostas que vocês precisam para a sua própria vida estão no quarto do secreto, aquele momento que você fala com Deus. Eu tive a oportunidade de ficar uns dias de descanso que eu dei para minha esposa. Vocês sabem, passei tanto tempo lá dentro do hospital. Quando vocês ouviram falar, eu já estava alguns dias, ainda tive que ficar com catéter, tantas coisas. Minha esposa ficou tão solícita comigo. E eu falei para ela: quando a gente melhorar, eu vou te levar para um lugar para você nem fazer café da manhã.
Você que é casado, leve a sua esposa para um lugar para ela não fazer café da manhã, para ela não lavar a louça, em nome de Jesus. Mas quando eu estava lá, eu estava chapando de Deus. Teve um momento que eu fui andar pelo local lá, e eu fiquei pensando sobre Deus e falando: Deus, eu só estou aqui por causa do Senhor, tudo que eu tenho é por causa do Senhor. Em meio àquele momento eu estava clamando ao Senhor. Como Deus quer ter esse momento com você. Um momento que está no seu trabalho e você fala: só um minuto, Deus, eu vou falar com o Senhor. Eu vou permitir que essa palavra entre no meu coração. E você vai ver que quanto mais você busca o Senhor, melhor você fica. Jonathan, você sabia que você buscar mais a Deus, você fica bem melhor para sua esposa? Sabia disso? Eu, quando estou mais ou menos, minha esposa me manda orar. Eu, quando estou bem com Deus, eu me torno um presente para quem está perto de mim. Mas quando eu não permito que essa semente entre no meu coração, as dúvidas vêm e tantas frustrações. E às vezes a gente quer dar uma forcinha para Deus. Já reparou como é que a gente quer dar uma ajudinha para o Espírito Santo? Às vezes a gente é igual criança que se mete na conversa do outro. Meu filho tem 10 anos, a gente está ensinando ele a não se meter na conversa, mas ele está enxerido, se mete em tudo. Como toda criança, vai apanhando até aprender, né? Qualquer coisa que está se falando, ele quer falar. E a gente tem que saber que tem coisa que criança escuta, mas não fala. Não é verdade? Não é assim? Amém? E a gente está naquela fase de corrigir. Mas às vezes você é igual essa criança mimada de 10 anos, que fala uma opção de coisa que nem sabe o que está falando. Às vezes você está tão chateado com a sua vida que você diz assim: a minha vida acabou. E Deus está falando: não, começou. Às vezes você diz: estou mimado, estou triste, estou doente. E Deus está falando: é agora que você começou a ser curado. Às vezes você está pensando uma coisa e Deus está indo muito lá na frente, já mudou tudo. A gente fala demais. A Bíblia diz que quando eu era menino, falava como menino, agia como menino. Mas o que aconteceu? Crescia, amadurecia. A gente precisa amadurecer para que a nossa boca comece a falar coisas do alto. Às vezes a semente não vai para o seu coração porque você pisa na semente com as suas próprias palavras, com a sua própria boca. Às vezes o diabo nem precisa lutar contra você, você mesmo se amaldiçoa. Não existe nenhum verdadeiro reavivamento se a gente tirar a Bíblia do negócio. Sabe qual é o grande problema? A gente acha que avivamento vai vir no show. Sabia? Tem gente que fala bem assim: hoje eu não senti a unção não, porque eu não estava no Às vezes a palavra é tremenda, você que não sentiu. Irmãos, às vezes eu não sinto nada na hora de pagar um boleto, mas eu tenho que pagar. Tem vezes que eu nem sinto no meu coração que eu quero pagar, mas eu tenho que pagar, não é verdade? Tem horas que meu coração quer ler a Bíblia não, mas meu espírito está teimando, está clamando, vai ler a palavra. Às vezes eu estou deitado na cama, primeiro que eu tenho uma esposa linda do meu lado, depois eu tenho um travesseiro. E quando eu encosto naquele travesseiro, ele me abraça, eu abraço ele também, eu falo: vou ficar aqui. Mas a gente precisa ser movido pelo Espírito de Deus e não pelas nossas próprias vontades. Eu não sei você, mas não é todo dia que alguns querem trabalhar. Já aconteceu isso com você? Quem já foi para trabalhar sem vontade aí? Levanta a mão. Levanta a mão sendo sincero. Quem já foi malhar sem vontade? Quem nunca tem vontade, mas vai? Minha esposa falou para mim: André, ainda não senti esse hormônio da felicidade até agora. Não existe reforma sem voltar aos fundamentos. Você sabe qual é o grande problema da gente? A gente é emocional demais e fraco demais em fundamento. Eu estava pensando sobre adoração, né?
Quero te convidar, a gente vai começar um curso segunda-feira aqui com o louvor. No dia do ensaio do louvor, a gente vai dar um curso, vai estar liberado para a igreja, falando sobre adoração. A gente aprendeu tanta coisa errada. Sabe o que a gente aprendeu? Que adoração é música. Canta 3 corinhos rápido, depois canta um para preparar o povo para a palavra. Quem já escutou isso? Levanta a mão. Quase todo mundo. O ministro de louvor, ele acha que ele é responsável por levar o povo à adoração. Isso é uma mentira do diabo. Não é responsável. Quem é responsável por levar o povo à adoração se chama Espírito Santo de Deus. Ele que opera, é ele que ministra. Aí sabe o que acontece? Quem gosta do reteté fala bem assim: eu sinto mais Deus quando tem reteté, quando tem aquela música da Assembleia. O do worship vai dizer assim: só sinto Deus com worship. O que gosta de soul, porque a gente tem uma tendência a achar que música é adoração. Não. Quando Jesus estava ensinando aquela mulher sobre adoração, ele não estava falando bem assim: Marquinhos, toca um teclado. Os ministros aqui do altar, o máximo que faz é trazer a mão de Deus sobre você. Quem leva você à adoração tem nada a ver com eles. Eu já vi momentos aqui na igreja que parece que a banda aqui se perdeu, mas a igreja começou a cantar uma música que não tinha nada a ver, e foi um quebrantamento, choro e tremenda unção. Às vezes a gente canta a mesma música 500 vezes porque a gente acha que aquela música tem alguma cor diferente. Alguns vão em algum local e gostam da música e traz a música para a igreja. Eu sempre falo para os meninos: não tragam a música porque você gostou da música, porque às vezes Deus está falando com você com essa música, mas não é o que Deus quer ouvir na igreja. Aí a gente quer cantar aquela música de novo, como se aquela velha unção de domingo atrás viesse. Isso é um grande erro, porque nosso Deus, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Sacode, seu irmão, diga: o culto de ontem foi para ontem, o maná de ontem é para ontem, hoje é uma coisa nova. Eu quando fui para a África, se eu não tivesse os olhos espirituais, eu ia estranhar, só tambor, Dalton. Vou botar um vídeo depois para vocês, eu dançando lá. 2.000 pessoas, só tambor. E Deus operando um milagre. Paralítico andando, cego enxergando, e só no... Era impossível ficar parado. Mas a gente aprendeu algumas coisas erradas. A Bíblia diz que alguns adoram estátua que tem boca, mas não fala, tem mão, mas não levanta. Semelhantes são aqueles que o adoram. Talvez você se pareça mais com a estátua do que com o Filho de Deus. Você tem boca, mas não levanta, não abre a boca para falar do Senhor. Você tem mão, você não libera decretos, porque você não entendeu o que é uma vida de intimidade. É uma semente que está caindo no coração do endurecido. Meditar nas Escrituras de forma intensa, sabe o que vai acontecer? Uma palavra chamada libertação em você. A libertação vem pela palavra do Senhor. Irmãos, a gente nem usa mais Bíblia para vir para a igreja. É tão triste, às vezes, eu sei. Às vezes a gente acha que você está lendo a Bíblia no celular, e você está lá no Facebook, no Instagram. Quanto tempo você não traz? Eu queria te dar um conselho, eu fiz isso há pouco tempo. Compra uma Bíblia de papel. Eu não sou contra a tecnologia, eu estou usando a tecnologia agora. Eu só estou falando para você voltar a marcar um pouquinho, voltar os outros falar bem assim: está vendo um cara de Bíblia? Você nem anota a palavra, irmãos. Você nem assiste os cultos online depois. É como se a palavra só fosse naquele momento para você. Eu acho que Deus fala coisas tão tremendas que não dá para receber num só domingo. Eu estava escutando a palavra dos meus irmãos pregando aqui. Eu faço isso. Às vezes eu fico escutando o culto de novo, falando: que palavra tremenda. Tem vezes eu já fui malhar, quase chorando, escutando a palavra, falando: meu Deus, adorando com louvor. Mas nosso coração
a gente não traz mais papel para a casa do Senhor, a gente perde alguns ouros. Vamos imaginar que eu entregasse uma profecia para você agora, Monique. Você ia esquecer. Você ia lembrar somente de uma emoção que você teve naquele momento. Mas e se você anotasse? Eu me lembro uma vez, eu estava na igreja do pastor Luiz Arcanjo, e um profeta diz, anote aí, ó, porque em tanto tempo vai acontecer. A gente vai saber se o profeta é mentiroso ou não, irmãos, quando não acontecer. Mas se você não anotar algumas coisas, daqui a pouco elas vão se perder. E se perde algumas palavras que talvez não sejam importantes para você. À medida que os pensamentos de Deus se tornam os nossos pensamentos, vou voltar à palavra da semente. À medida que a semente de Deus entra no meu coração, esses pensamentos de Deus, sabe o que acontece? O meu caráter é mudado. Automaticamente, o meu raciocínio, ele começa a melhorar. É uma renovação de mente. Romanos 12, 2. Coisas que eu ia fazer de terrível, eu não faço. Quer ver? Quantos de vocês aqui não queria perdoar e Deus mandou perdoar? Vamos ser sinceros, levanta a mão aí. Quantos de vocês, abaixa, tiveram dificuldade para perdoar e só fizeram porque sabiam que Deus estava mandando? E você já reparou que depois que a gente faz isso, o quanto a gente é livre? A gente aprendeu isso através da palavra do Senhor. À medida que a palavra de Deus viva, começa a penetrar em nossos corações, o nosso entendimento melhora, as mentiras, as crenças limitantes, elas começam a desaparecer, porque à medida que eu me relaciono mais com Deus, mais vivo eu sou. As falsas profecias, elas vão cair à medida que eu... Mas lembre, Satanás entendia muito da Bíblia, ele só não entendia do Espírito Santo. Paulo falava, a minha palavra não se consiste só em sabedoria humana, mas poder do Espírito Santo. Se eu ler a Bíblia, não para me viver, para condenar os meus irmãos, crente eu não sou religioso. Tem pessoas que só lê a Bíblia para acusar os outros. É impressionante. Volto, esse final de semana, eu estava falando com Deus, eu nunca comecei a orar e fiquei pensando no pecado dos outros. Sabia disso? O que aconteceu comigo, Evanes? Eu começo a orar, eu só vejo meus erros. E olha que eu já tentei, teve uma vez que eu briguei com a Dani, eu queria orar e falar para Deus assim, Deus, pega a Dani. Ah, Senhor, faz ela pedir desculpa, que é difícil. Ela tinha queimado uma blusa minha, início de casamento. Eu chateado porque ela queimou a blusa. Entrei dentro do carro, falei, Deus, é a blusa que eu mais gostava, como é que pode? Essa mulher queimou minha blusa, e foi a mulher que só me deu, Senhor, tu sabes. Ele falou, deixa de ser miserável. Eu falei, como assim? Miserável. Ela passa só a blusa toda vez, queimou uma só, você reclamou, liga para ela e pede perdão. Eu falei, que isso, Deus? Isso do caminho de casa para o trabalho. Eu liguei, alô, ela, alô. Eu falei, não, eu queria falar um negócio, que? Eu falei, eu queria pedir perdão, de quê? Eu falei, eu te ofendi, você me ofendeu. Eu falei, eu não deveria. Ela, eu sei. Eu fiquei quietinho e cheguei com chocolate à noite, que eu não sou bobo. Portanto, à medida que Deus entra no meu coração e a verdade penetra, isso nos liberta. E nos liberta do pecado que nos subjuga. Quando você permite que a palavra do Senhor penetre no seu coração, tudo é diferente. A palavra de Deus é a espada do Espírito que fere os nossos pensamentos, as nossas conspirações. Eu não sei você,
Mas eu já fiquei com raiva de alguém, irmãos. E homem tem uma coisa, né? A gente fala bem assim, não, eu vou falar, eu vou fazer. Deus não fala nada. Não, porque eu tenho que falar. E Deus não fala nada. Eu falei, mas Deus, se eu ficar quieto, vão falar que eu sou bobo. Qual Jesus? Chamaram Jesus de bobo e ele era o rei dos reis. Diga para o seu irmão, tem hora que vão achar que você é bobo, mas você é crente, abençoado, fiel e feliz. Não cai na tentação de fugir dessa palavra não, com os gritos lá fora não, irmão. Hoje o pessoal do Vasco estava assistindo o culto, rapaz, quase que não colocava a câmera no lugar. O pessoal estava nervoso. Calma, gente, é só um jogo. Jesus associou a nossa frutificação ao relacionamento com a palavra de Deus. A única condição que ele falava é para a gente permanecer na videira. Deixa eu te falar uma coisa de todo o coração, você precisa ter um relacionamento com a palavra do Senhor. Eu queria tanto te ajudar, mas eu não consigo, sou apenas um homem. Mas o Espírito Santo conhece e Ele sabe exatamente o que você precisa. Talvez um dia você vai chegar aqui e vai falar, poxa, eu fui embora, meu pastor nem orou por mim. Meu Deus, eu queria tanto que a apóstola orasse por mim. Eu queria tanto que um presbítero orasse por mim. E talvez nesse dia Deus está impedindo todo mundo de orar por você ou de colocar a mão, porque Ele queria se revelar a você no seu particular e no seu íntimo. Eu sei que é mais fácil a gente chegar numa igreja e ter alguém entregando uma profecia, só que não foi isso que Deus falou. A Bíblia falou que os dons é para edificação do corpo e não para virar um Deus. Eu não posso fazer com que meus dons façam com que eu apareça, porque é para mim diminuir e ele aparecer. Irmãos, eu e a Dani, a gente tem uma graça no ministério de pessoas com dificuldade de engravidar. A gente já tivemos vários históricos. Isso é uma graça que Deus nos deu. A gente ora para as pessoas e as pessoas... Quantas pessoas sonhavam em ter filhos e saíram da nossa igreja? E Deus fez o milagre depois que a gente orou, mas não teve nada a ver com a gente. Você imagina eu botar uma placa aqui, aleluia, eu sou profeta, aleluia. Isso é coisa de gente boba. Diga para o seu irmão, Deus vai usar você. Ele usou uma mula. Diga, às vezes Deus vai usar você, uma mula empacada, né, Mel? Então é uma mula empacada. A gente tem que parar de se glorificar e permitir que Deus apareça. Eu acredito que Deus vai usar uma criança um dia aqui, irmãos. Vai estar uns 3, 4 presbíteros, uns 3, 4 pastores, tudo orando. De repente vai vir uma criança, vai falar bem assim, em nome de Jesus, seja tocado. E vai levantar. Porque é a multissabedoria de Deus, a multiforma de Deus. O problema é que quando o nosso coração está muito endurecido, a gente não acredita mais. A gente vem para o culto e não acredita mais que o Senhor possa fazer, porque o meu relacionamento com Deus é fundamentado nisso aqui, ó, no instrumento. Um dia você vai permitir que essa palavra, né, o semeador, faça cair numa terra fértil. Pastor, mas você não está falando do espinho, você não está falando... Isso eu falei domingo passado, irmãos. Você que está escutando a palavra hoje, escuta domingo passado, que é uma coisa só. Hoje eu estou falando da palavra que cai num coração acolhedor. A beira do caminho é onde todo mundo pisa. É um lugar inadequado. A semente
que não penetrar vira comida de ave. Se você não deixar com que a palavra entre no seu coração, rapidamente você vai perder. E às vezes você perde muito rápido. Onde existe coração endurecido, é um coração muito fácil para ser roubado por Satanás. Pessoas que têm o coração endurecido, facilmente perdem a motivação. Um coração endurecido é uma batalha terrível, mas também as pedras, né? Só para lembrar. É onde a palavra penetra pouco, não tem raiz. Tem gente que gosta de versículo, só não gosta de morrer por ele. Tem gente que tem uma opção de versículo, tudo preparado, só não vive nenhum deles. Tem gente que só usa versículo para tirar proveito para si mesmo, já reparou? Não, irmão, você tem que fazer isso por mim, porque a palavra de Deus diz o seguinte. Não, filhinho, você obedeça, arruma a casa, porque a palavra de Deus... Às vezes alguns só usam os versículos para de alguma forma encontrar benefício, mas não tem um versículo profundo, capaz de enraizar seu coração, capaz de você falar, essa palavra é para mim. Eu preciso dessa palavra. Essa palavra precisa penetrar no meu coração. Para você ver como é que a palavra sem discernimento é grande, vou contar um outro testemunho para vocês. Eu não gosto daquele toboágua não, sabe? Não gosto não, irmãos. Aí minha esposa chegou para mim com um coração amoroso, falou, amor, vai naquele brinquedo que é de criança. Eu falei, só vai criança? Era só criança. E ela falou certo, só estava indo criança. E eu fui, eu não orei, irmão. Se eu orasse, eu não ia. Eu subi uma montanha, no que eu estou subindo a escada, e a montanha eu falei, rapaz, será que é de criança mesmo? E criança, feliz da vida. Criança, bora, sai da frente aí que eu quero chegar. Todo mundo passando, de repente eu sentei numa boia, era um toboágua com boia. Eu falei, se é de boia, é tranquilo. Eu sentei na boia, segurei assim, e eu falei bem assim, não orei, irmão. Eu falei, acreditei na minha esposa naquele momento. E ela, inocente, escolheu o brinquedo mais tranquilo para mim ir. De repente, quando eu começo a descer, eu entrei no túnel do Satanás, irmãos. Eu comecei a rodar para tudo quanto é lado. Nisso eu comecei a ficar com medo. E eu rodava para um lado, para o outro. Eu fechei o olho e falei assim, Deus, o que eu estou fazendo aqui? E o negócio não acabava nunca. E dava umas quedas assim, e as crianças, eu socorro! Eu falei, eu vou matar a Daniele. E era muito grande. E não me contaram que tinha uma queda. Quando eu cheguei no final, meu coração... Eu olhei para as crianças, quero de novo. Eu falei, Deus do céu. Agora eu vi a Cida. A Cida olhou um trapézio. Viu uma opção de criança assim, Cecília, Julinha. Isso foi a Cida, subiu o trapézio. Eu me vi naquele momento. Mas eu não falei nada para mim não pecar. Ela falou, é legal. Eu falei, não sei. E ela subiu. Quando ela subiu naquele trapézio, irmão, subiu lá, aquele de cima, que ela segurou assim. Rapaz, ela tremia tudo, até a alma. Quem disse que ela conseguia soltar o negócio? E quando soltou, ela caiu. Não aconteceu nada, graças a Deus. E ela ficou um tempão assim. Quando ela saiu dali, mas enfrentou o medo e venceu. O que eu quero dizer com isso? Você tem que ter discernimento para não entrar em alguns lugares, irmãos. Que depois que entra, tem como sair não. Em alguns momentos da sua vida vão ser terríveis. Tem gente que se coloca em confusão. Nesse dia não. Foi uma esposa amorosa e um cara que orou pouco. Mas tem hora que você entra num trabalho que não é para entrar porque você não orou. E você acaba estando sozinho lá. Não foi o caso da Cida que estava com Deus.
Se você quiser ver esse vídeo, peça a ela. Você vai ficar rindo pelo menos umas 3 horas. Quando eu digo que é a semente de Deus que tem que entrar no nosso coração, eu também te digo que algumas sementes não podem entrar no teu coração. Tem algumas amizades que você precisa se afastar, porque as sementes trazem muita tristeza, muita amargura. Existem alguns ambientes que você não precisa estar, porque isso vai te prejudicar. Você precisa escolher a semente do Senhor. Qualquer coisa que vier com cara de Deus, mas não é de Deus, não é para você. E tem algumas palavras até que começam a germinar, não é? Você começa tão bem. Tem gente que começa tão bem, chora e clama. Não, agora, eu já escutei isso tantas vezes. Pastor, agora eu vou. Pastor, pode contar comigo. Eita glória, agora ó. Rapidamente desaparece. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Eu queria dizer para vocês assim, todos vocês aqui vão estar na eternidade. Será que vão estar? Será que alguns de vocês não vai desistir pelo caminho? Será que daqui a 10 anos talvez você esteja desviado? Quantas pessoas nós vimos, até pastores que ministravam, que cantavam no altar, hoje são escravos de Satanás, como se nunca tivesse conhecido a verdade. A aparência é mundana, por quê? Porque antes o coração não era consolidado, não pelos traumas que passaram, mas por causa da deficiência de caráter e da revelação do que é avivamento. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. A fé relacional, ela vem de um relacionamento, de uma vida devocional com Deus. Mas você precisa entender que a palavra de Deus é uma pessoa que precisa. E quando eu digo que a palavra de Deus é uma pessoa, porque o Verbo se fez carne. Jesus é a palavra do Senhor. A gente precisa se relacionar com Ele. Não só de pão viverá um homem, mas da palavra do Senhor. A Bíblia é a revelação de Jesus. Quando você olha o tabernáculo, é a revelação de Jesus. É a revelação do amor de Deus. A palavra bendita do Senhor que a gente recebe juntamente com um relacionamento de fé com o Senhor, dizendo: Senhor, eu escuto a Tua palavra e eu preciso da Tua palavra. Eu queria te pedir mais uma vez, fique de joelho, por favor. Eu queria fazer uma oração para encerrar essa palavra de hoje. Sei que alguns não podem ficar, fique tranquilo. Mas eu queria que você fizesse uma oração. Faça uma oração: Senhor, vê o meu coração. Me ajuda a ter um relacionamento com o Senhor através da sua palavra. Sabe, hoje a gente adorou bastante. Eu estava me lembrando da Nádia, que ficou paralisada, metade do corpo. Não foi uma coisa séria ou um derrame, nada disso, mas de repente seu corpo foi afligido. E ela está sendo encaminhada para uma cirurgia, não sei nem se operou agora. E quando a Dani estava falando com ela, ela estava preocupada com as coisas do Senhor. Que coração incrível dela. Ela falando: pastora, eu estou aqui, mas olha,
isso, e a gente falou, não, cuide da sua saúde. E quando a gente estava adorando aqui, eu estava falando para Deus, Senhor, santo é teu nome, Senhor. Abra os olhos do meu coração para me enxergar que eu sou capaz de curar antes mesmo até dessa cirurgia. Eu queria te desafiar, uma palavra simples, a você falar, Senhor, me dê experiências com a tua palavra, Senhor, pessoais para mim, para minha vida, para minha casa. Pai, eu te peço essa noite em nome de Jesus, nos dê experiência com a sua palavra, Senhor, para que a gente esteja atento às suas convocações. Eu quero te pedir que o nosso coração seja um coração fértil, Senhor. Vê se há em nós alguma erva daninha, alguma coisa que está prejudicando, Senhor, para que a sua semente penetre profundamente no nosso coração, Deus. Que a graça do Senhor, o amor de Deus e a consolação seja sobre todos vocês. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu queria te dar uma orientação essa semana. A gente vai ler a semana inteira o livro de João, do Evangelho de João. A pastora vai lá botar lá no grupo e a gente vai ler essa semana. E você vai ler o Evangelho de João e Deus vai te abençoar, amém? Quem está comigo nessa aí, levanta a mão. Vocês estão entendendo por que vocês estão levantando a mão, irmãos? Quem está comigo? Quem se compromete a ler? Amém? Eu vou pegar pessoas aqui no domingo, do nada, para ver sobre isso, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Amém.